pegar? Excelente. Olá, boa tarde. Estamos começando o Esfera Pública desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Rafael Valdez, central técnica Celestino Neto, coordenação de central Davis Rodrigues, transmissores Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 993887532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. Sindi Bancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindi Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Como este é um programa de debates, de informações em primeira mão e de contraditório, e que entrega o que promete, nós prometemos um debate entre Bibo Nunes e o novo presidente do PT, Paulo Pimenta. Faz tempo que a gente prometeu, mas a gente... Estava esperando eu ser eleito presidente, agora que eu fui, eu pude vir. Então, parabéns, Paulo Pimenta, que é o novo presidente do PT no Rio Grande do Sul. Aliás, antes... E o Bibo, presidente do PSL, então agora os dois presidentes estão aqui. Do PSL ou é outro partido? Mas agora vamos descobrir durante o debate hoje. É um novo partido. No PSL, com certeza, não ficaremos. Bom, o senhor vai dar... Não, a Thaline queria falar antes. Não, é só para depois a gente não ter que sair da pauta, Jeremias. Acho que tem duas pautas específicas de partidos para a gente ver com os deputados. Primeiro, Paulo Pimenta, eleito ontem por aclamação. Já havia antecipado na coluna de sábado que ele era o favorito pro consenso. E Paulo Pimenta, então, vai ser o articulador de todas as negociações de alianças para as eleições de 2020 no Rio Grande do Sul. O senhor acredita que vai ser possível, deputado, em Porto Alegre, que é um símbolo bastante importante para o PT, o partido abrir mão da cabeça de chapa, se isso for necessário para viabilizar a unidade, uma frente de esquerda? Boa tarde. Boa tarde, Thaline, boa tarde, Juremir, deputado Bibo Nunes, prezados amigos e amigas, ouvintes da Rádio Guaíba. Em primeiro lugar, agradecer a você sempre pela disponibilidade. Quero publicamente aqui fazer um agradecimento ao deputado Pepe Vargas, que é o presidente ainda do partido e que ontem teve um gesto importante no sentido que a gente pudesse construir esse consenso. A vereadora Ana Afonso, também de São Leopoldo. Fizemos um bom congresso do partido no final de semana, 400 delegados, tivemos mais de 30 mil pessoas participando dos encontros municipais que escolheram a delegação. Isso é uma característica muito importante do PT. A nível nacional foram mais de 300 mil pessoas, 300 mil filiados e filiados. Isso dá uma capilaridade, isso dá uma legitimidade para as direções que são eleitas. E a nossa política, ela tem muito de uma orientação nacional, né? E o PT está absolutamente integrado no esforço para construir uma frente da esquerda. Nós temos um diálogo muito, né, permanente, muito positivo com o PCdoB, né, com o PSOL. Temos um diálogo, né, com o PSB a nível nacional, com o PDT a nível nacional. É evidente que o Brasil é um país que tem uma diversidade muito grande da realidade específica de cada partido, em cada estado. Então isso precisa ser também pensado dentro da realidade local, né? Agora, nós estamos trabalhando com a ideia de, dentro dessa frente, né, construirmos uma unidade em torno de candidaturas que melhor possam, né, representar essa unidade e ter viabilidade eleitoral, né? Então não há nenhuma imposição nesse sentido. Eu, particularmente, né, tenho o maior respeito, né, pela possibilidade da Manuela colocar o nome dela à disposição de ser candidata aqui em Porto Alegre. Evidente que essa é uma questão que passa muito pela direção do partido aqui na cidade, que vai ser presidido pela Maria Celeste, né, que foi recentemente eleita presidenta também. Mas naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar
para que nós possamos construir essa frente da esquerda. PT topa a prévia, que é uma sugestão quase reivindicação do pessoal. Não, veja bem, nós temos que conversar com o PCdoB sobre isso, nós temos que conversar com o PSOL, né? Nós temos que conversar com os demais partidos. Eu acho que, inclusive, o método de escolha dessa candidatura, ela deve ser um esforço construído de maneira coletiva e articulado por todos nós, né? Já existem conversas em andamento, eu também tenho que respeitar aquilo que já foi, né, tratado. Conversei com o Juliano Rosso hoje de manhã, eu vou conversar com os líderes de todos os demais partidos para reafirmar essa disposição de diálogo, né? Eu acho que nós temos que ter um esforço muito grande nesse sentido, né? O Partido dos Trabalhadores é um partido que governou Porto Alegre, governou o estado, governou o país, cometeu muitos acertos. Tem que ter também, né, a humildade de reconhecer que cometemos erros. Temos que aprender a dialogar mais, né, ouvir mais também os nossos aliados. Eu acho que tudo isso é um processo de aprendizado necessário, especialmente num momento delicado como esse momento que o país vive, onde há necessidade de afirmação da democracia, da nossa soberania, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então eu tenho a maior disposição do mundo, né, para poder conduzir esse processo de maneira firme, como são as posições do PT, né, mas com todo o diálogo necessário para que a gente possa compor aquilo que é o melhor, né, para o nosso estado, para os municípios. Eu estou com uma ótima expectativa, né, com relação ao próximo período, e acho que a nossa direção também vai estar com esse mesmo espírito, a nossa bancada na Assembleia, a nossa bancada federal, e eu espero que a gente possa ter um bom trabalho aí nesse próximo período. Já estamos com a bancada completa. Chegou o deputado Pompeu de Matos, do PDT, pilchado, com seu lenço vermelho, a rigor no traje gauchesco. Deputado Bibo Nunes tem várias informações importantíssimas. Primeiro, ele não está mais suspenso. Ele foi, como é que chama? Eu fui Dessuspenso. Dessuspendido. Dessuspendido. É um neologismo, pelo menos o presidente Bivar serviu para criar um neologismo. Dessuspensão. E mais ainda, já tem nova liderança do PSL na Câmara, é o deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está lá, já está no gabinete. Isso significa que ele não será mais embaixador? Não será mais embaixador. A prioridade hoje é a liderança do partido. E está confirmado que até o final do ano vocês desembarcam do PSL. Confirmado não está, mas a tendência é 99%. Não tem como nós continuarmos no PSL depois de tudo que aconteceu, né? Nós pregamos um partido sério, uma nova política, um partido que tenha transparência, e encontramos o contrário, um presidente déspota que diz que é o dono do partido. Ele criou um estatuto agora em janeiro, onde ele se torna um ser onipotente, sem a presença de nenhum deputado. Ele e o vice Bivar e os seus parentes fizeram um estatuto. É tudo errado, não existe compliance, as decisões são de cima para baixo, não tem prestação de contas, é bem difícil, não é nada do que nós almejávamos. Vocês vão para onde? Essa vai ser a linha da defesa na justiça, deputado, para que os parlamentares saiam e não corram risco de perder o mandato. Justamente, é que nós não encontramos no partido o que nós esperávamos e o que era o prometido. Porque durante a campanha, durante os 6 meses, quem comandava o PSL era a turma do Bolsonaro. O segundo turno foi dia 28 de outubro, no dia 29 já, 8 da manhã, o Bivar foi lá pegar o partido de volta. É muita ganância pelo poder. E outra coisa, nós que seguimos Bolsonaro não damos importância para o dinheiro. O Bolsonaro gastou 2 milhões na sua campanha para presidente. Eu banquei a minha campanha sozinho. E o PSL de Bivar é um partido dinheirista, o que vale para eles é dinheiro. O líder Valdir disse o seguinte: o Bibo começou essa confusão, ele vai sangrar até o fim, ele não vai levar nada de fundo partidário, nada de tempo de TV. Eu tô aqui, belo, forte, tô há 3 meses nessa luta, não é de uma semana, 10 dias para cá, e tô muito feliz porque nós mostramos que a honra, dignidade, honestidade e lutar por uma causa melhor para o Brasil fez com que nós vencêssemos. O senhor, então, está realmente de malas prontas para sair. O que o senhor de está mala achando, e cuia. O que o senhor está achando, por exemplo, da
candidatura do Rui Irigaray para a Prefeitura de Porto Alegre? Eu estou achando a candidatura dele excelente, porque a pesquisa do Correio do Povo apontou ele em último lugar. E então ele está com desempenho máximo, porque o máximo que ele pode chegar é o último lugar. Então ele está muito bem. O que você está achando disso, Pompeu de Matos? Para que inimigo com uns amigos desses, né? Bem, meu abraço a ti, Juremir Talini, ao Bibo e ao nosso deputado Paulo Pimenta. e líder do PT, Paulo Pimenta. Fomos colegas deputados aqui na Assembleia. Na verdade, isso é briga de foice no escuro, né? Onde até quem tem razão perde o pescoço. O senhor acredita que a turma do Bolsonaro não quer o dinheiro do fundo partidário? Isso na verdade, eu não quero que me imiscuir em outros partidos, mas para mim o partido tem uma razão de ser. E as pessoas não entendem, e a sociedade aí fora entrou nessa, que o PSL aplicou. Fundo partidário a gente quer. Que o PSL aplicou. Não, nós queremos que, fundo partidário, partido, não vale partido, não tem que ter partido. O partido é o poder originário na política. Eu diria assim, comparando no linguajar futebolístico, já que o Grêmio e o Inter perderam o fim de semana, o clube está para o time como o partido está para a política. Não tem time se não tiver um clube. O que é mais importante? O clube do Grêmio, o time do Grêmio. O time tu troca. O clube está aí há 100 e tantos anos. O que é mais importante? O clube do Inter ou o time do Inter? É o clube, porque o time tu troca. Aliás, já trocaram muito, até demais. A mesma coisa o partido político. O que é mais importante? É o partido ou os deputados do partido? É o partido. Os deputados do partido, o Bibo não era deputado. E o partido estava lá. E o Bibo vai sair, o partido vai continuar. Então, o importante é o partido. Para mim, partido político, pegando uma outra metáfora, eu diria assim, é com casamento. Como é que funciona o casamento? Se você é solteiro, você sai com quem quer, namora quem quiser, quem puder, quem quiser ter namorado, tá leve, livre e solto, tá bem? Se você não é filiado a partido nenhum, não tem que dar satisfação para ninguém, vota em quem quiser, apoia quem quiser, faz campanha para quem tu quer. Bom, se você assinou ficha, é noivado. Tu tem um compromisso com a moça. Tu tem um compromisso com o partido, não pode noivar com uma e namorar outra. Não pode assinar ficha num partido e fazer campanha para outro. Bem, te elegeu, para mim é casamento. É casamento. Como é que funciona o casamento? Tu perde a metade da tua liberdade, mas ganha a felicidade daquela que te completa, ou daquele que te completa. Via de consequência, você não pode mais fazer as coisas sozinho. Combina? Joga junto? O casamento funciona desse jeito. Mas eu quero separar. Tem consequência. Tem consequência. Tu não vai separar, levar todo o patrimônio junto e deixar a mulher sem nada, ou vice-versa. E aí eu chego para dizer na questão do PSL, não se engane quem quiser ir fora. A briga é tudo por dinheiro. É milhões, viu? Pode dizer assim, ó, a briga diz assim, é o meu, não é. Mas no geral é. Porque o PSL tem o maior fundo partidário e tem o maior fundo eleitoral. Isso é milhões. Isso é de pirar a cabeça. Entendeu? Isso é milhões. E cada um olha o seu lado. Pode até o Bibo, vamos dizer assim, no coração dele, dizer assim, eu não. É ele só então. Porque os outros todos estão no olho do dinheiro, porque o dinheiro viabiliza a campanha, viabiliza a eleição, viabiliza o partido. Até se o Bibo, o pessoal do Bolsonaro chegar e dissesse pro Bivar, olha, nós estamos saindo, não queremos o fundo eleitoral nem o fundo partidário. Ganhava alforria na mesma hora. No mesmo minuto o Bivaz, olha, tchau pra vocês, vão embora. Sim. Vão embora, então vão embora. Agora, o que o pessoal do Bolsonaro quer? Quer sair, mas quer levar o fundo eleitoral. Não. E quer... Escreva, vai que eu sei. E quer levar o fundo partidário. Quem é do partido sou eu, né? Não, eu sei, mas é o que tu fazes em tua defesa, e é justo que seja. Mas é justo que leve. Eu não estou dizendo que é injusto. É justo que saia e leve o seu quinhão, leve a sua parte. Mas o jogo pesado é esse aí, não vamos nos iludir. Porque a política, as pessoas pensam assim, não tem custo. Tem custo sim. A política tem custo, tudo na vida tem custo, não tem almoço grátis, não tem passagem grátis. O que tem que ser é ter transparência, retidão, correção, que não haja desvio de verba, de fundo, isso sim. Agora, que tem custo, tem custo. E é por isso que tem as verbas. Eu concordo com o Pompeu. De fato, o interesse maior é o dinheiro. Não tenho a menor dúvida. Eu sou uma pessoa que eu falo o que é o correto, o que é o certo, tento fazer isso, tanto é que eu estou há 3 meses brigando com o Bivar. O que o partido quer hoje,
quer levar o fundo partidário, não o fundo eleitoral. Muitos querem o fundo eleitoral, a maioria quer também o fundo eleitoral. Eu falo o que de fato é. E queremos também o tempo de TV. Mas o meu caso, o presidente Bolsonaro, o príncipe de Orleans, por exemplo, outros que eu possa me lembrar, não querem nada de dinheiro, mas queremos pelo menos o tempo de TV. E eu acho que o fundo partidário também é lógico que nós levemos. Afinal de contas, a nossa tese no TSE, para justa causa, envolve que nós temos a maioria dos parlamentares. Nós temos 29 hoje. E do jeito que vai, teremos mais. Que quando começa a afundar o barco, os ratos saltam. Nós éramos 16 no início. 16. Hoje somos 29. Vários ali assinou uma lista, vai para outra, uma lista para outra. Como é que um deputado federal pode ter essa postura de ficar tipo criança, indo de um lado para o outro? Não pode ser deputado federal quem tem esse tipo de atitude perante o Brasil. Agora uma coisa, me permita, essa é a tal renovação da política. Que o pessoal renova. Sim. Então, assim, não é o novo pelo novo. A renovação só ela existe se ela tiver conteúdo. É como tirar um jogador, eu vou usando as metáforas aqui para o povo me entender. Pegar um jogador do Grêmio, aí vamos renovar. Aí tu tem que botar um cara que jogue bem, um cara que jogue limpo, um cara que jogue sério, um cara que jogue o jogo. Agora, nós não vamos tirar esse que é bom, mas já tá, né, passou da idade, e vamos botar esse porque esse é mais novo. Não é a idade das pessoas. As pessoas não são boas em função do lugar que nasce, em função da profissão que tem e nem dos anos que viveu, mas dos comportamentos, das atitudes, das posturas e das posições. Não é a idade que conta. Do futebol conta a idade, futebol conta a idade. Não, mas eu tô falando no cotidiano, na vida. Não, e no futebol não conta, porque tu pode sair... Bota a jogar 40 anos. Tu pode sair do jogador e ser o dirigente, tu pode sair do jogador e ser o técnico. Aí, o futebol é uma obra, é um conjunto. A mesma coisa na política, é um conjunto. Tu pode estar destacado numa ou noutra função, numa ou noutra posição. A verdade é que essa renovação tão falada, tão propalada e feita a moda de qualquer jeito, deu no que deu. E aí quem duvidava, queria ver para crer que era que nem São Tomé, mata-se a cobra, mostra o porreto e o corpo do bicho estaqueado. Tá aí, ó. Só colocando que o Pompeu, ele faz questão de dizer que não se troca de partido, entrou no partido, não troca, ele nunca trocou de partido, tudo bem, respeito. Agora eu penso diferente. O Bolsonaro, por exemplo, trocou 8 ou 9 vezes de partido. Eu troco de partido também, 9. Então é o seguinte, eu digo, eu troco minhas folhas, mas não troco minhas raízes. Se o partido está pensando errado, eu troco e vou para o outro, mas com as minhas raízes firmes. As folhas eu troco. Então, querer ficar num lugar onde eu não me sinto bem, como o PSL, que mudou totalmente a maneira de agir, tem que sair. Sai mesmo, na hora. Sai de cabeça erguida. Não tem problema nenhum. Deputado Paulo Pimenta, essa crise no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro acabou ampliando e tendo reflexos no campo político, no campo econômico. O PSL é hoje a maior bancada da Câmara dos Deputados. Nunca foi. Não era não tinha 53, 54, o PT 53? PT tem 54. E o PSL? O PSL chegou a empatar uma época. Atualmente eu não sei quantos tem. A unidade, quando havia unidade. Empatou quando tinha o Frota. Então ok. Eu não sei mas era uma das... Mas quem mais elegeu foi o PT. É uma bancada grande, é uma bancada grande. É uma bancada grande. Então empatou, só perdia o PT. Isso facilita esse racha, porque esse racha vai ter reflexo na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, pelo que a gente está vendo do tom que a briga tem adotado. Isso facilita o trabalho da oposição no plenário do Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar eu quero falar um pouquinho também sobre essa questão partidária, né? Eu acho que uma democracia sólida, ela precisa de partidos fortes, né? Eu particularmente também, assim como o Pompeu, sou uma pessoa que toda a minha trajetória eu construí dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Ontem eu dizia lá no nosso congresso que em 89, quando o Lula concorreu a presidente a primeira vez, que o Brizola foi a Santa Maria, no segundo turno, eu era presidente do PT em Santa Maria, né? Então, quer dizer, tem uma história de construção do partido, de disputa de opiniões dentro do partido, de disputa de ideias dentro do partido. Eu não conheço modelos de democracias fortes no mundo que não existam partidos políticos fortes, né? Eu acho, né, que essa maneira, né, como o Bibo diz, são formas diferentes de ver a política, né, mas que levam uma figura como o Bolsonaro a, durante a sua vida, ter estado em 9 partidos,
Porque o partido ele prescinde de uma ideologia, né? Um programa, uma visão de sociedade. E muitas pessoas, quando elas não encontraram um partido com essas características, elas trabalharam no sentido de construir um partido, né? Com as suas ideias, com as suas raízes, com as suas filosofias, né? Porque o que acontece numa situação como essa? Eu acho que as pessoas têm que lembrar. Quer dizer, eu conheci o Bolsonaro ele era malufista. Ele era do PP do Maluf. Ele era um cara eu acho que boa parte da vida dele ele foi do PP, né? Depois, na época da campanha eleitoral, o Bolsonaro chegou a anunciar que seria candidato pelo PSC. Até foi lá no Rio Jordão, lá se batizar com o pastor Everaldo, aquele. E você desentendeu com o pastor. Por causa do financeiro. Aí ele anunciou que ia pro Patriota. Vocês lembram? Aí você desentendeu. Foi parar no PSL. Agora eu pergunto o seguinte: esse Bivar é uma figura conhecida da política, né? Será que não sabiam que aquela gente era aquilo ali? Pelo amor de Deus, gente. O primeiro que saltou foi o Frota. Numa confusão. Mas não sabiam que ia dar naquilo. A líder do governo era a Joyce Hasselmann. Eu nunca vi a líder do governo saiu atirando agora no presidente da República e na família do presidente da República. E esse Alexandre Frotas hoje diz barbaridades do governo. E o delegado Valdir chamou o presidente de vagabundo. Eu nunca vi. Uma vergonha. Eu nunca vi nada parecido. Eu confesso para vocês, né? O cara vai numa reunião do partido, grava os companheiros da reunião do partido. O presidente da República liga para um deputado, o deputado liga, grava uma conversa com o presidente da República. Então, gente, imaginem vocês que esse é o partido do presidente da República. Imagina um investidor, o cara que está pensando em investir, não sabe se vai no Brasil, se vai no México, se vai no... Olha para o Brasil. Como é que o cara vai ter o mínimo de confiança sobre o que vai acontecer nesse país? Né? Então, às vezes eu brinco que o PSL, essa tal da nova política, é o seguinte: eles conseguem ser oposição e governo ao mesmo tempo. Tem dias da Câmara que o debate é deles contra eles mesmos, e a gente assiste um pouco aquilo para ver como é que vai, né? Então eu acho que para o país, para a democracia, um processo como esse, ele é corrosivo. E ele projeta na sociedade uma ideia muito ruim a respeito das coisas, né? Porque a impressão que dá é que é um jogo de ameaça, né? Não, mas se tu não... Eu sei um monte de coisa a teu respeito, né? Não, se tu... Eu sei o que você fez no verão passado. Aí o Bolsonaro diz o seguinte: eu quero ver o Bivar mostrar as contas do partido. E o filho dele é o presidente da fundação do partido. Aí o Bivar disse: eu vou mostrar as contas do partido, mas eu vou abrir as contas da tua campanha. E eu vou contar para todo mundo coisa que ninguém sabe da campanha. Então, gente, né? Então eu lamento profundamente, né? Eu acho que isso leva o país para uma instabilidade. É o desemprego aumentando. A economia não reage de uma maneira. Coisas importantes que precisam estar sendo debatidas hoje não são debatidas. E evidentemente que nós continuamos fazendo, né, o nosso trabalho. Então eu defendo uma ideia assim, de partidos fortes. Espero que o Bibo encontre um partido agora onde ele se ache nesse partido, né? Porque com tantos partidos que existem aí, deve ter algum que mais ou menos o cara, né, se encontra. Não, né? Com certeza. O partido, nós iremos para um novo partido. Os que estão até o momento fazendo a nova política. Nós éramos 53, ficaremos com 29. Porque para fazer uma mudança, uma nova política, não é tão simples assim. Mas não dá para varrer o lixo para Hasselmann, dentro de por exemplo, casa. é da nova política ou da velha política? A Joyce... Agora ela está sendo chamada pelos bolsonaristas de Peppa Pig, de porca. É a Peppa, né? Eu te digo que a Joyce, ela não é da nova nem na velha. Ela não é de política. Ela é da vaidade e do amor a ela. Ela se ama. Ela me disse esses dias: eu vou para qualquer partido, por mais nanico que seja, ninguém me vence em São Paulo. Ela não tem noção da realidade.
e ela se acha uma deusa suprema. É isso. Como é que a senhora avalia, o que a senhora acha que ela quis dizer quando ela postou na briga nas redes sociais com o Eduardo Bolsonaro, bem na sexta-feira, no episódio todo das listas, que ela colocou: não tenho medo de milícias, não tenho medo de robôs, e eu sei o que vocês fizeram. Todo mundo sabe no verão que passado. tem milícias digitais. Não, milícia digital, isso tem em todos os lados. Tem Não, tem os MAVs, inclusive, os MAVs. Militância em ambiente virtual. Isso, não, mas milícias? Militante, sim, mas ela disse milícias. O que eu entendi do que ela quis dizer não era o virtual, era era milícia na vida real. Isso ela diz, os robôs virtuais. Ela acusa as pessoas sem ter fundamento, sem ter prova. Joyce, ninguém no partido, olha, dos 53 que apoiam ela, nós não temos 3 que apoiam ela. Mas como é que ela ficou na liderança? Pois é, isso que eu vou dizer. Ela foi colocada na liderança pelo Maia, pelo Rodrigo Maia. Não foi o Bolsonaro que colocou ela, em momento algum. Antes de assumir, ela disse que ela era mais filha do Bolsonaro que próprios filhos. Vocês devem ter visto isso. Uma pessoa que diz isso chega a que ponto? Ela está fora da realidade. O Frota, por exemplo... O Maia tem interferência nesse ponto na bancada do PSL, deputado. Não é da bancada do PSL, ele é o governo. Dela. Ela é do governo. E ali ele que indicou, foi ele. Não foi o Bolsonaro, que o Bolsonaro não aceita ela, tanto é que tirou. O Frota não saiu, ele foi expulso. E foi expulso de uma maneira bem diferenciada. O Frota foi expulso com o Bivar chorando, porque ele ia embora. Porque o Bivar usava o Frota para atacar o Bolsonaro. Na liderança nossa no partido lá em Brasília, o Frota tinha ao lado uma sala onde tinha uma placa, Sala Alexandre Frota. O Frota tinha 5 cargos, CNEs altíssimos, e tinha preferência no falar na tribuna, que eu estava sempre disputando com ele o espaço para falar. Por quê? Porque ele atacava o Bolsonaro. Aí eu questionei o Bivar, mas que presidente é esse que fica incentivando o deputado a atacar o presidente da República? O senhor não tem meu respeito. Como é que eu vou aceitar o presidente partido mandando o outro atacar? E o Frota se prestava para isso. Isso aí, acho que poucas pessoas sabem. Aí eu me lembro de uma expressão missioneira. Muito mais coisas que poucos sabem aqui. Uma expressão missioneira que diz assim: brigas, comadre, aparece as verdades. Tem coisa que a gente fica aqui impressionado do que tá sabendo. Pompeu, eu luto com a verdade ao lado, Pompeu. Eu comecei essa luta sozinho, faz 3 meses. O nosso, que eu chamo lá o milionário do PSOL, que ele fica brabo, né? O Ivan Valente, ele revirou minha vida toda. Viraram minha vida, todos os partidos. Eu sou um cara que eu digo porque eu não tenho rabo preso. Sou um cara íntegro, correto. Não tenho que me acusar. Se me acusar, quero ver provar. Deputado Bibo Nunes, mas tudo isso não tem como origem o fato de que o Bolsonaro alugou a sigla, o PSL. Outro dia o Sanderson esteve aqui e disse que o PSL era uma sigla de aluguel. Quem aluga uma sigla para se eleger não cria o problema para si? Eu já não coloco dessa maneira. Eu acho que não foi um aluguel. A gente no início acreditava. Por isso que nós fundamentamos a justa causa, que o partido agiu completamente diferente. E próximo que nós formos também não é de aluguel. Aluguel tem que pagar uma coisa pelo aluguel. Não tem aluguel. Olha, o que eu digo, primeiro tem que sair para depois entrar. Não adianta pensar por onde é que eu vou se eu não sair. Nós temos que sair bem. Não é, eu quero sair e perco o mandato. Mas ninguém sai sem saber para onde é que vai. No nosso caso nós temos que sair mesmo. Sim, mas é insustentável. Nós temos vários locais para irmos. E acredito que nós iremos para um partido aonde mudaremos o nome do partido, ou que se for o Patriota, por exemplo, continua o mesmo nome, porque esse nome quem colocou foi o Bolsonaro. Que seria hoje então, o Bolsonaro o Patriotas tem 6. O Bolsonaro mandava em 2, então? Não. No momento que ele não fechou com o Patriota, foi pro PSL. Não mandava em 2, não. Não teve momento algum que mandasse em 2. Agora, eu queria repetir, porque no fim a gente se atravessou, o Paulo Pimenta não respondeu, e deixar essa pergunta para todo mundo: qual é a perspectiva que se tem a partir de agora das pautas do governo no Congresso, com o reflexo dessa crise e uma considerável baixa na base aliada do Palácio do Planalto, né? O que se espera nesse segundo semestre? Deixa eu colocar essa baixa. Nós somos 53, tá? Deputado 29 assinaram a favor. Desses outros, do outro lado, muitos virão para o nosso lado. Nós teremos a eleição do líder agora. O líder sairá do nosso lado. A liderança, nós começamos a disputar na frente do Bolsonaro. 2 deputadas lançaram um deputado e eu me lancei. Não, se assim eu me lanço deputado aqui. E eu tenho a maioria no nosso lado, acredito que eu tenho a maioria para a liderança. Pelo menos eu tinha.
Aí a Bia Kicis diz, então para não dar problema, vamos colocar o Eduardo. Aí o presidente Bolsonaro foi rude. Eu não quero o Eduardo Bolsonaro de líder. Não aceito ele de maneira alguma. Foi até grosseiro com o filho. Bem ao contrário do que se dizem que o Bolsonaro botou o filho. Ele não queria o Eduardo. E nós, não, mas vamos colocar para não dar nenhuma disputa, nenhuma briga. E o Bolsonaro, eu não quero o Eduardo que vai me dar problemas, qualquer um sabe disso. Vão dizer que eu mandei ele ser o líder, não é. Então essa é a verdade, o Bolsonaro não queria, foi até rude. Estava o Bolsonaro na ponta da mesa, eu do lado dele, à direita e à esquerda o Eduardo. E os demais deputados na mesa. E ele foi duro, dizendo que não queria. Outra coisa que, quer saber a verdade? Queremos. Quando dizem que o Bolsonaro ligou por deputado para tentar conquistar ele, não foi nada disso. O deputado Girão, vocês conhecem o Girão, passou para mim o telefone, Bibo, alcance aí pro presidente. Aí eu passei pro presidente Bolsonaro e ele começou a conversar com o deputado Heitor, esse que botou na mídia, um absurdo, né? Mas então o Bolsonaro não ligou, ele simplesmente recebeu a ligação, que ele disse, eu não quero interferir, me deixem fora, eu não quero interferir. Então tem muita coisa deturpada por aí. Deixa eu... Nós vamos fazer o intervalo, depois do intervalo. Responder a pergunta da Thaline, que eu acho que... Depois do intervalo responderemos a essa pergunta, vocês responderão a essa pergunta, Thaline. Sindibancários diga não à reforma da Previdência. Sindifisco RS, auditor fiscal menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública informa a hora certa. 19 para as 2. Nós vamos ao intervalo ouvindo Jorge Benjor. Já voltamos. Oba, 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 Charlie. Como é que é, my friend Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charles, anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos moros, rei da malandragem, um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era um céu. Sem o nosso Charlie o inferno virou. Oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias, nosso Charlie vai voltar. Faz alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa de ação de graça, vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. O Banrisul é patrimônio do povo gaúcho. Vender ações e privatizá-lo é um péssimo negócio. O banco é responsável por 11 mil empregos diretos, milhares de empregos indiretos e lucra mais de 1 bilhão por ano. Numa manobra governista na Assembleia Legislativa, 25 deputados assinaram proposta de emenda constitucional que tira do povo o direito ao plebiscito. Governador, cumpra a sua palavra. Gaúchos, exijam de seus deputados o direito de decidir sobre o futuro do Banrisul. Sindibancários, a nossa vida passa pelo Banrisul. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. No futuro,
Assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Senhas do futuro. Nem dígito, nem digital. E aí, cansou do jornal? Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir. Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo. Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com o Bradesco. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. A reforma da Previdência beneficia quem? Porque os dados até hoje não foram revelados de forma transparente? É certo que é preciso reformar, mas não a custo do suor e do sacrifício dos trabalhadores que irão trabalhar por mais tempo e ganhar bem menos. O dinheiro que o governo diz que irá economizar é seu, é nosso, fruto do trabalho de uma vida. O dinheiro que deixa de entrar no mercado prejudica ainda mais a economia. A quem essa reforma nefasta interessa? Não se deixe enganar. União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, com os deputados federais Pompeu de Matos, do PDT, Bibo Nunes, do PSL e Paulo Pimenta, do PT. Nós temos a pergunta da Thaline, mas apenas um parêntese, porque o Paulo Pimenta levantou aqui uma informação importante. Amanhã, o Bibo Nunes e companhia, eles serão novamente suspensos pelo PSL, é isso? Não, isso eu tô fazendo uma análise mais como... Quem conhece como é que funciona a coisa, não? Por quê? Pompeu também aqui, que temos mais experiência partidária. O Bibo pode explicar isso melhor do que nós. Pelo que eu li na imprensa, o PSL, o partido do Bibo, o regimento prevê que ele não poderia ter sido suspenso sem que tivesse ocorrido uma notificação prévia e ele tivesse direito de defesa. Como eles suspenderam esses deputados sem isso, sem notificar, voltaram atrás para arrumar. Eles dessuspenderam. E agora vão notificar. Aí foi notificado hoje, junto com os outros deputados, e amanhã é o julgamento. Então amanhã eles vão ser suspensos de novo, muda a maioria de novo, tira o filho do Bolsonaro da liderança e volta o Valdir. É isso, Bibo Nunes? Olha, eu confesso que eu não tenho experiência dos dois colegas aqui, mas é bem lógico que eles estão falando, por incrível que pareça. Agora vejam que absurdo, né? Eles não têm princípios algum, eles estão lutando, o que eles pensam, essa turma do Bivar, é no dinheiro. Esses pensam no dinheiro. Vamos botar o Bibo embora, mandamos qualquer um, contanto que deixa o dinheiro. Eles só falam no dinheiro. São dinheiristas fisiológicos ao extremo. Por que não vão embora logo? Não, porque nós queremos o dinheiro do fundo partidário. Não, e outra coisa, o tempo de TV. Mas isso nós temos direito. Agora, o fundo eleitoral, nós não queremos. Os que são do Bolsonaro não querem fundo eleitoral. Eu tenho projeto de lei para acabar com o fundo eleitoral. Eu volto na mesma tecla. Na verdade, tudo é por dinheiro. No meu caso, não. Do Bolsonaro mas também o jogo, a briga, tudo é por dinheiro. Se os deputados que querem sair do PFL... Pompeu não aparecia. E quando foi votada, um mês atrás, mais ou menos, a lei que previa que o deputado pudesse sair, levar o dinheiro... Eles não quiseram. Esses que querem agora... Não quiseram. Não quiseram, porque na época... Estavam com medo que alguém saísse do partido e levasse o dinheiro. Não, eu votei contra. Eu sei, votaram contra. Não, por favor, eu sou coerente. Não, Bibo. Eu saio do partido sem dinheiro do fundo partidário, sem dinheiro do fundo eleitoral. Eu gostaria de ter o tempo de TV, porque na última eleição eu não apareci nenhuma vez na televisão, fui boicotado e fui mais votado do partido no Estado. Mas só para dizer... Jeremias. Conta aí. Porra, aí são cicatrizes passadas. Jeremias, na verdade, o deputado, para ser afastado do partido, tem um procedimento legal que se embasa no estatuto do partido. Sim. Então, ali, o que o estatuto diz é como tem que ser.
E via de regra, tu tem que ser notificado do afastamento e ter o teu prazo de defesa, e depois do prazo de defesa ter um processo de julgamento, ainda que seja sumário, ainda que seja rápido, ele tem que ter prazo. Sim. E no caso do PSL, eles estavam com tanta gana, com tanta raiva, com tanto ódio, que fizeram tão rapidamente que nem intimaram, né, nem permitiram o direito de defesa. Então agora eles retrocederam, voltaram atrás, suspenderam a suspensão porque ela não estava legitimada, porque não estava legal, e aí reapresentaram, né, então o processo de suspensão, fazendo a devida notificação, vai ter a defesa ou não, pode ser omissão, a defesa faz se quer, e aí a partir de então eles julgam e aí vão ter que cumprir. Eu vou dizer uma aqui que o ouvinte vai ficar surpreso agora, para ver o que é a ganância por dinheiro do Bivar. Eu e o deputado Sanderson contestando a indicação para presidente do Rio Grande do Sul aqui do Nereu Crispim, porque o presidente indicado pelo Sanders, pelo Zuco, pelos deputados fui eu. Eu fui o presidente indicado, tá? Aí o seu Rueda, não, vou botar o Nereu porque eu gosto dele. Parei, respeita a posição dos gaúchos. Tu é um pernambucano, fica lá em Pernambuco, não vem te meter no nosso esquema aqui. E aí começou a briga. O que aconteceu? Num determinado momento, tava eu, o Sanderson e o Bivar na sala da presidência do partido. O Bivar diz o seguinte: olha, para deixar o Nereu lá, deixa ele na presidência, eu ofereço, em emendas, ofereço 1,5 milhão para cada um de vocês. Eu respondi para ele o seguinte: o Bivar disse isso. Eu digo, presidente, o senhor ofereceu 1,5 milhão, eu lhe ofereço 3 milhões. Opa. Eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô aqui por uma causa. O senhor tá me entendendo muito mal. E se ele aceita os 3 milhões que tu fazia? Eu daria em emendas. Emenda, mas uma maneira de dizer pra ele que eu não tô preocupado. Mas da onde essas emendas? Eu disse que tudo era por dinheiro, viu? Não, mas deputado novo não tem emenda, porque as emendas foram feitas o ano passado. Pois é, mas ele disse que ofereceria. Viu como eu tô certo, que tudo é por dinheiro? Não, ele ofereceu. Ele, como eu tô dizendo. Tu ofereceu também. Oferecer emenda? Como é que o deputado vai oferecer emenda? Ele ofereceu. O importante é a índole dele, tentar nos comprar. Se tem ou não tem, ele tentou nos comprar. Isso que importa. Se vai ter ou não vai ter, se o cheque tem fundo ou não, ele deu o cheque. Olha só, para nós. Paulo Pimenta. Hoje. Impressiona. Para ajudar um pouquinho no caldeirão, o PSDB, que controla a TV Cultura de São Paulo, convidou a Joyce para ir no programa do Roda Viva. Sim, vai soltar hoje. Hoje ela tá no Roda Cobras e Lagartos. E o Alexandre Frota e a Joyce se ofereceram para ir na CPI dos fake news. O Frota tá no movimento Lula Livre, ó. O PT ganhou o Frota agora, ó. O PT ganhou o Frota de brinde, ó. Lula Livre é o movimento dele. O Frota ontem deu uma declaração me responsabilizando pela briga dele com o Bolsonaro. Dizendo o seguinte, que eu fui na tribuna e falei: alguém do PSL é a favor de apoiar a vinda do Queiroz para depor? Alguém acha que é justo que esse Queiroz nunca tenha sido levado para depor? E que ele, Frota, foi na tribuna e disse: eu concordo, é um absurdo esse Queiroz estar sendo protegido. E que ele saiu da tribuna e o Bolsonaro ligou para ele. E que jogou, ele diz assim, né, que eu joguei uma isca e você veio, e que o Bolsonaro enlouqueceu com ele quando ele começou a cobrar que o Queiroz tinha que aparecer. Eu vou aproveitar então, já que... Agora, será que vai aparecer o Queiroz nessa história? O senhor é a favor de que o Queiroz tenha de fazer algum tipo de depoimento, aparecer? Porque com a sua posição tão assim, cristalina, como é que o senhor explica? Eu acho que o Queiroz deve ser encontrado e responder todas as perguntas. Não tem problema nenhum. Joga com transparência. Quem tem erro tem que pagar. É simples. Tá, mas o erro do Queiroz pode atingir o Flávio Bolsonaro. Se atingir, tiver culpa, vai pagar. Não tem problema nenhum. O senhor acha que o Jair Bolsonaro quer que ele pague? O Bolsonaro falou para nós: se o meu filho tiver problemas, vai pagar. Sem problema nenhum. Ele falou isso. Sim, mas não investigam. Bem, aí compete a quem tiver que investigar. Mas eu, de minha parte, não tenho problema nenhum. A verdade tem que estar à tona em qualquer partido, em qualquer lugar. Mas o senhor não cobra isso? O senhor que senta ao lado do Jair Bolsonaro não cobra dele um esclarecimento? O país inteiro quer saber desse Queiroz. Teve rachadinha ou não teve rachadinha lá no Rio? No Rio, não sei, sinceramente. Lá no caso, Flávio Bolsonaro e Queiroz? Olha, eu seria até infantil se dissesse que teve ou que não teve. Eu não participo de nada lá, não tenho como responder isso.
Tá bom, agora a próxima vez que ele for lá, ele quer perguntar pro Bolsonaro onde é que tá o Queiroz, e na próxima vida que ele nos conta. Tá bem, agora cá pra nós, qual é o meu interesse sabendo tá o Queiroz? Eu não tenho interesse algum. O problema não é meu. Tu é o único cara do Brasil que não quer saber onde está o Queiroz. Não, se tiver que responder... O senhor não defende os interesses do país? Não, cadê o Queiroz? Mas fale. Acho que o Queiroz, perguntem pra ele. Se tiver o Queiroz aqui, perguntem, eu não tenho nada... Se eu encontrar o Queiroz, o que o senhor diz? Bom dia. O Queiroz, por favor, responda aí as perguntas, que a imprensa pergunte. Eu não tenho nada a esconder. Quem se cometeu erro tem que pagar. Eu vou assim até o fim. Eu comecei a briga sozinho. Eu vou apresentar o requerimento para nós levar o Queiroz da comissão das fake news e vou te levar para te assinar junto comigo esse requerimento para convocar o Queiroz. Eu vou estudar fake news, porque o PT é campeão em fake news, né? Não, vou levar o Queiroz lá na comissão. Eu tenho que ver o que é isso. Vou levar mais esse requerimento para te assinar comigo. Olha, sendo correto, vamos fazer. Sendo sério, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, eu tô aqui para limpar. Eu tive o peito, que diziam que eu era maluco, eu lutei sozinho contra o Bivar, que era dono do partido, porque sabia que ele tinha o laranjal dele. Nenhum colega meu do partido fez isso. Eu fiz sozinho. E o ministro de Minas Gerais lá, tem o laranjal de Minas. Se tem problema, vai pagar. E o que o senhor acha do fato que ele permanece no governo? Ministro. O fato que ele permanece no governo. Eu acredito, onde tiver uma prova razoável contra ele só vai sair. Ele vai sair, pode ter certeza. Ele vai sair. Mais do que já disseram, lá tem depoimentos, tem gravações, tem uma série de coisas. O presidente Bolsonaro, ele tem, como eu, não sei se é defeito, mas ser grato, gratidão. Mas tem limite à gratidão. Quando ele tomou a facada em Minas, ele caiu nos braços do Álvaro. Esse ministro foi que levou ele para o hospital. Queira ou não, ele ajudou um pouquinho a salvar a vida. Quero saber quem de vocês, que seria rude sem ter uma prova concreta, queria condenar quem não tem uma prova concreta ainda mais salvou a vida. Qualquer um de vocês. Não estou dizendo que tem que proteger, mas também não pode jogar os leões sem ter uma prova concreta, por favor. Pompeu de Matos. Deixa eu botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, se é que é possível. Aproveita que tá bom para incendiar. Ter mais fogueira. Na verdade... Aproveita que tá chovendo. Aproveita que tá chovendo. Na verdade, agora a Joyce vai lá pro Roda Viva. A Joyce e o Frota vão para as fake news. O PSL briga entre si. Então nós temos uma guerra feia. E aí eu quero aproveitar uma frase que eu vi do Alexandre Frota, que eu achei preocupante e que eu acho que a gente tem que torná-la público. Ele disse sobre filme pornô que vai falar? Não, ele disse que ele estava com tanto ódio do Bolsonaro que ele ia passar a defender Lula livre. Sim, tá defendendo Lula livre. Ele disse isso. Aí eu cá com meus botões, como diria o Roberto Carlos, comecei a pensar assim, que fase nós estamos vivendo, né? Porque o povo de ódio do PT, uma grande parte de ódio do PT, votou no Bolsonaro. Muito menos pelo Bolsonaro, muito mais porque não queria a esquerda, ódio da esquerda, especialmente o ódio do PT. As pessoas revelaram isso. E eu estou sentindo que está crescendo o ódio em relação ao Bolsonaro. E aí daqui a pouco a pessoa odeia o PT e vota no Bolsonaro, e daqui a pouco começa a odiar o Bolsonaro e para votar no PT. E aí não vão ficar na gangorra. E vão viver de ódio nesse país. Mas foi o que o Alexandre Frota disse. Mas o Alexandre Frota não é nenhuma fonte confiável. Eu sei, mas ele disse isso, e eu peguei o que ele disse, porque a gente não pode desprezar, porque é um deputado, é alguém que não é bobo, não é bobo. E a minha preocupação é que nós nos alimentarmos no Brasil do ódio. E assim, eu odeio esse, apoia aquele. E quando eu começar a odiar aquele, eu vou apoiar esse que eu odiava antes. E aí a gente vai mudando o lado do ódio. E o mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos moramos nos meridianos. Poucos moram no Polo Norte, que é o extremo e gelado, e poucos moram no extremo sul, que também é extremo e gelado. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio nesse país, porque nós estamos numa guerra onde o país está perdendo. O Brasil está perdendo. Todos estamos perdendo. E aí a gente se diverte da briga do Bolsonaro com o PSL, assim, mas no fundo é um pouco também o que o Pimenta disse, no fundo quem paga é o trabalhador, é o emprego que você vai, é a renda, o empreendedor que não investe, é o empresário que não acredita, que não aposta. O Bolsonaro quer processar o delegado Valdir por meio da AGU.
Mas é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Então envolve o que o Jeremias está dizendo, a questão pessoal, com a questão pública, com as instituições, e aí nós nos engalfiamos e o Brasil vai afundando, vai à deriva, ladeira abaixo, cachoeira abaixo. Então, eu estou muito preocupado com essa questão do ódio, porque tá muito angustiante isso, e nós não podemos se alimentar e viver do ódio, nem definir rumos pelo ódio, nem decidir norte para o país, para onde o país vai, só por conta do ódio de uns dos outros. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois do intervalo comercial, já voltamos. Guaíba Notícias. 2 horas em Porto Alegre, 19 graus. Hoje entram em operação as faixas exclusivas para ônibus da Avenida Independência e da Rua Mostardeiro, no bairro Independência, em Porto Alegre. Os trechos no sentido centro-bairro estão demarcados com placas e através de faixa azul contínua, com início após a Praça Dom Sebastião, junto ao Colégio Rosário, até a Rua Florencio Gartua. A circulação exclusiva para o transporte coletivo ocorre de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, se recusou a submeter à votação dos deputados uma moção do governo de Boris Johnson sobre o acordo do Brexit, uma vez que já foi apresentada no sábado. O pacto regulamenta as condições de divórcio após 46 anos de adesão, a conta de quase 39 bilhões de libras que Londres deve pagar em período de transição até o fim de 2020. Inicialmente prevista para março, a saída do bloco foi prorrogada 2 vezes. A data atual ainda é de 31 de outubro. Informações do trânsito. Fluxo pesado para você que está pela BR-116 na chegada à capital, mas não chega a ter congestionamento. O içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba estava programado para acontecer pertinho da 1h, foi prorrogado. Vai acontecer às 2h30, se não for cancelado ou prorrogado novamente. O último acidente registrado na capital foi há cerca de 1h. Foi na João Pessoa com a Ipiranga, uma colisão entre carro e moto. O motociclista ficou ferido e já recebeu atendimento pelo SAMU. Aproveite essa oferta que a Toyota preparou para você. Etios hatch X 2020 automático com preço de nota fiscal de fábrica. Não perca, consulte condições. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo instável em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 19 graus. Em meio à crise no PSL, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que em Tóquio que o bem vencerá o Brasil, em referência às trocas de lideranças ligadas ao governo e ao partido no Congresso, ocorridas na semana passada. Em meio a uma viagem ao Oriente, o presidente indicou que o cenário político poderá mudar durante sua ausência de 10 dias para um giro pela Ásia e Oriente Médio. Bolsonaro também disse que houve um bate-boca exacerbado entre integrantes do seu partido, o PSL, mas que deixará a ferida do partido cicatrizar naturalmente. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Você que aprecia comida portuguesa, venha desfrutar da melhor experiência culinária no restaurante Vivenda Portuguesa. Saboreie pratos típicos como bacalhau ao Gomes de Sá, a moda do Porto e de sobremesa, os deliciosos pastéis de Belém, no único restaurante com noite de fado. Rua Visconde do Rio Branco, 721, bairro Floresta. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 51-3136-5550. 51-3136-5550. O Banrisul é patrimônio do povo gaúcho. Não pode virar moeda de troca nas mãos do governo. O Banrisul impulsiona o desenvolvimento econômico dos municípios e está em todas as regiões. Numa manobra governista na Assembleia Legislativa, 25 deputados assinaram proposta de emenda constitucional que tira do povo o direito ao plebiscito. Governador, cumpra a sua palavra. Gaúchos exijam de seus deputados o direito de decidir sobre o futuro do Banrisul. Sem de bancários, a nossa vida passa pelo Banrisul. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018.
Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. Já pensou passar um final de semana em Gramado pagando a partir de R$300 em passagens? Confira as conexões Santa Maria Porto Alegre Gramado, Rio Grande Porto Alegre Gramado, Uruguaiana Porto Alegre Gramado, Alegrete Porto Alegre Gramado. A Planalto, em parceria com a Citral, te leva para a Serra Gaúcha com todo o conforto e segurança. Ah, e ainda você tem 35% de desconto na diária do Hotel Master. Saiba mais em planalto.com.br ou na rodoviária da sua cidade. Nunca foi tão fácil passar um final de semana em Gramado. Viaje mais. Viaje Planalto. No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Senhas do futuro. Nem dígito, nem digital. E aí, cansou do jornal? Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir. Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo. Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com o Bradesco. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230-3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina chuvosa da comunicação, recebendo os deputados Pompeu de Matos, do PDT, Bibo Nunes, do PSL, quase fora do PSL, a caminho de um outro partido. Com muita honra. E Paulo Pimenta, do PT. E o Bibo estava nos contando aqui, bastidores, é sensacional. Peripécias. O bastidor é melhor que o programa, viu? Eu não sabia de todas dessas peripécias. É chefe de gabinete que bate no deputado porque perdeu o emprego. Mas isso é na mídia, todo mundo sabe. Eu não vi, eu perdi essa parte. Eu perdi essa parte. É esse negócio aí de não vai na comitiva, mas vai tentar ir e se encontrar com a comitiva, tirar foto para dizer que está na comitiva. Não, como é que é isso, Bibo Nunes? Não, o que eu vi, o Iligaray, que disse que ia ser o ministro do turismo, ele, com todo respeito, não merece credibilidade alguma. Aí, para tentar aparecer que ele se elegeu dizendo que era amigo da família Bolsonaro, e conseguiu se eleger assim, só que não vai ter mais isso agora, isso foi convidado para ir na comitiva. Olhem as fotos na rede social da comitiva, ele não está em momento algum. O que ele vai fazer, se conseguir, que é hoje, não sei se foi, ele vai tentar bater uma foto com o Bolsonaro lá, aparecer aqui para dizer que estava na comitiva. Mas vai pagar caro por essa foto? O cara tem que ir na China para tirar uma foto com o presidente? Ele tem dinheiro. Ele paga, ele vai tudo por conta dele. É algo sem fundamento para chegar aqui e dizer, eu fui na comitiva. Não foi. O senhor tem grande apreço pelo Rui Irigaray? Não, eu coloquei ele no partido, tá? Eu coloquei e me arrependi muito. Por quê? É uma pessoa que o Zuco disse que não votaria nele nem para síndico. O deputado Sanders não vota nele nem para síndico, e eu, pelo contrário, eu parabenizo o Irigaray, que ele está no governo do estado contra a nossa vontade, ele está lá porque o Onix Lorenzoni botou ele, porque botando ele como secretário, o filho do Onix é deputado estadual. Essa é a verdade. E nós do PSL, eu, Sanderson, o Zuco, nós não queremos estar no governo do PSDB aí, do Leite. Nós somos contra. Então, eu sou um cara que digo a verdade. Eu admiro, no caso da campanha para a prefeitura aí, pesquisa do Correio do Povo, o Irigaray ficou em último lugar.
E eu parabenizo ele porque ele chegou ao último lugar, onde é o máximo que ele pode chegar. Ele está bem. Sensacional. Dorme com barulho desse. Dorme com barulho desse. Também tem, assim, só para completar, o senhor também tem grande apreço por Onyx Lorenzoni. Não, o Onyx eu não tenho. O Onyx, ele tentou fazer de tudo para mim não me eleger e impediu que eu aparecesse na televisão, mas aí eu até respeito, eu acho que ele está na dele. Ele queria me impedir que eu fosse eleito porque ele comandava o PSL e o DEM. E eu sou um cara que tem um posicionamento forte e onde eu estou, normalmente eu consigo liderar. Normalmente. E ele sabe que onde eu estou, ele não lidera. Então, eu não tenho nada contra o Onyx, eu acho que é um direito dele atuar dessa maneira, ele não foi desleal, ele usou da força que ele tem e eu usei da minha, que era pequena. Só que hoje eu estou bem maior do que eu era antes. Hoje eu tenho maiores condições de combater, e sempre na ética. Pode ver que eu não ofendi a honra e a dignidade de ninguém aqui. O senhor quer ser candidato à Prefeitura de Porto Alegre? Não. O meu estilo é mais parlamento. Eu sou mais de combate, eu sou para fiscalizar, fazer uns projetos de lei. Não tenho esse perfil do executivo, não tenho mesmo. Mas se eu me candidatasse, eu acho que eu faria um bom barulho, porque andando pelas ruas aí, fico muito feliz com a maneira como as pessoas falam comigo. Mas não é o meu perfil, e o PSL, se não tiver, o PSL não é mais o meu partido. Não é mais. Hoje eu não me considero fora do PSL, que continue com esse candidato aí que está no máximo possível que consegue. Eu acho que chegou ao seu máximo, que é muito bom. Pra onde que tu vai, Bibo? Eu vou ver ainda. Tem que anunciar aqui na Guaíba com exclusividade. Dá em primeira mão aqui não, agora. Até posso. Eu vou. Dá pra gente cravar que é o Patriota? Não, não é o Patriota, pode ser. Mas eu vou aonde for o Bolsonaro e os meus colegas. O Bolsonaro vai sair também. O Bolsonaro vai sair, com certeza absoluta. O Bolsonaro sai junto. Com certeza absoluta. Mas sai boa. Não. O senhor bota a mão no fogo pelo Bolsonaro? Tá sentado do lado do Bolsonaro. Vem aqui anunciar ao vivo que o Bolsonaro vai sair do PSL. Isso é notícia nacional. Não, pode colocar. O Bolsonaro não fica no PSL. Não fica no PSL. Quando é que é o desembarque? O desembarque deixa ele voltar da China, mas olha, ou então eu sei nada de nada. O Bolsonaro não fica no PSL. Não fica. Assim como eu também não fico. Então, só para eu concluir aqui minha participação. Vou deixar minha teoria escrita. Posso deixar registrado para os anais da esfera pública? Vamos lá. O Bivar suspendeu a suspensão. Amanhã o Bivar executa o Bibo e mais o time do Bibo. Isso é o argumento que estava faltando para o advogado do Bolsonaro, que era ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, para justificar a justa causa. Gonzaga. Junta isso aí com a papelada que ele já tem, entra no tribunal justificando justa causa para poder levar junto com os partidos o dinheiro do fundo, mais o tempo de televisão, e eles vão tudo para um partido junto com o Bolsonaro. Sim. E levam o dinheiro e levam o tempo. E nós somos a maioria do partido que endossa a nossa tese. E deixar escrito aqui minha profecia. Muito bem. Antes, deputado Paulo Pimenta, antes do senhor, o senhor vai ter que sair um pouco antes do senhor nos deixar. Eu não posso deixar de lhe perguntar porque foi a primeira pergunta que eu lhe fiz sobre a construção de uma frente de esquerda. O senhor mencionou o PCdoB, o PSOL, alguns partidos, mas não mencionou o PDT. É impossível. Eu falei no PDT. Falou no Ciro nacionalmente, mas não citou. Não falei no PDT. O senhor falou que há um alinhamento nacional. O PDT e o PSB são partidos que estão no campo, né? Eu falei que nós temos, evidentemente, que respeitar as realidades de cada estado, de cada município, mas nós temos total disposição de diálogo. Vamos procurar o PDT. Eu, eleito agora presidente estadual do PT, vou procurar o presidente estadual do PDT, vou procurar o PSB, vou procurar todos os partidos, vou procurar o PSOL, já conversei hoje também com o PCdoB, e naturalmente que nós vamos ter que analisar dentro da realidade de cada cidade, dentro da realidade de cada região, e aonde for possível que a gente possa construir uma caminhada conjunta, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós já estamos juntos em muitos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E aqui em Porto Alegre em particular, né? Eu acho que há um esforço grande de aproximação. Porto Alegre não está bem, né? Quer dizer, eu acho que há um consenso grande de que
essa experiência da nova política, que também chegou em Porto Alegre, não é uma experiência que a gente possa dizer que foi uma experiência exitosa, né? Há uma disposição grande de encontrar um outro projeto. E nós queremos ajudar a construir esse projeto, né? Inclusive a presidenta do partido está aqui, a Maria Celeste, me aguardando. Vou sair agora para conversar com ela, juntamente com a Laura Cito, juntamente com os dirigentes do partido. Nós vamos pautar o diálogo, queremos construir com o diálogo uma frente de esquerda nesse próximo período, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de recuo em relação à pré-candidatura da Juliana Brizola aqui em Porto Alegre, deputado Pompeu? Não, acho que primeiro é importante dizer, na linha que o Pimenta está falando, nós, PDT e PT, são partidos do campo da esquerda. O PT mais lá na esquerda, nós de centro-esquerda, mas essa é a nossa postura. Agora, claro que nós vamos ter o nosso olhar no sentido de valorizar a nossa trajetória, a nossa caminhada. E o PDT vai avaliar isso. Nós fomos parceiro do PT em importantes momentos e até então nós não tivemos reciprocidade. É uma via de mão única. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E essa relação já não combina mais, nós não temos mais essa relação, respeitamos o PT, não vamos deixar de dialogar, absolutamente não vamos deixar de dialogar, o diálogo sempre é fundamental, os partidos têm que ter esse diálogo, mas nós vamos cuidar do nosso caminho, né? E eventualmente num ou outro lugar onde haja equilíbrio, né? De lado a lado, não tem por que nós fazermos uma discussão, deixarmos de fazer uma discussão. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos a candidatura da Juliana Brizola. A Juliana conhece a cidade, foi vereadora em Porto Alegre, deputada estadual 3 vezes, a mais votada do PDT aqui em Porto Alegre, é a nossa líder do PDT no Rio Grande do Sul, mulher muito lutadora, guerreira, e além de ser Juliana Brizola, né? O vô dela foi prefeito da capital, então tem todo um significado, tem todo um simbolismo, tem uma postura de retidão, de coerência, cara limpa, mãos limpas, alma leve. Então o PDT se sente bem contemplado com a candidatura da Juliana. E eu acho que o PT, que recebeu tantas vezes apoio do PDT, inclusive no governo do estado, nós apoiamos a candidatura do Olívio, né? Talvez fosse a oportunidade do PT retribuir um pouco. Né, nós não recebemos aí numa retribuição do PT, nós apoiamos o Lula lá Juliana atrás. Brizola tem mais densidade eleitoral que Manuela Dávila? A Manuela Dávila não é do PT. Não sei, mas é que é uma frente de esquerda e a Manuela faz parte do PC do B e é uma das principais cotadas para encabeçar a chapa. Eu não estou pedindo do PC do B, eu estou pedindo do PT. Agora, a Juliana, na minha concepção, ela tem mais poder de chegada. Porque ela tem menos rejeição. Tu pode, num primeiro momento, aparecer a Manuela Dávila na pesquisa melhor, porque ela tem aí uma gordura. Ela tem um recal em função da disputa eleitoral que ela fez para presidente da República, vice-presidente da República. Então ela tem uma expressão. Agora, o partido dela não tem nem tempo de televisão, né? Ela tem uma série de dificuldades no partido dela. E o PDT é o contrário. O PDT, que tinha 19 deputados, subiu para 29 deputados federais. Nós temos tempo de televisão, que não tínhamos antes, um tempo mais expressivo. Temos um fundo partidário, um fundo eleitoral mais expressivo. E temos uma candidata extremamente competitiva. A Juliana demonstrou. Então nós vamos dialogar, não tem nem problema. Vamos procurar a direção do PDT, Pompeu. Já. Presidente estadual, vamos procurar a direção municipal. Vamos procurar de todos os partidos do nosso campo, sem qualquer tipo de dificuldade, para dialogar e construir aquilo que for melhor para essa unidade que nós precisamos construir, né? Bibo, um abraço, viu? Só uma palavrinha. Um abraço. Esperando a libertação do ex-presidente Lula nos próximos dias? Olha, essa semana tem 2 julgamentos muito importantes, né? Eu estive no TSE, no Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira, acompanhei os debates e quarta de manhã, às 9h30, recomeça a discussão sobre a questão da segunda instância e deve ser analisado essa semana também a conclusão do julgamento do habeas corpus, que pede a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, essas 2 decisões, elas têm uma enorme repercussão, né? Porque em primeiro lugar, eu sou uma pessoa, né, otimista, né? Então eu acredito que o presidente Lula vai ter direito a ter um julgamento justo.
Né? O que nós estamos pedindo é que ele tenha direito a um julgamento justo. Um julgamento justo, como qualquer pessoa tem direito. Que haja uma independência entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Acho que qualquer pessoa tem direito a um julgamento justo. E hoje já há um reconhecimento muito grande de que o processo foi conduzido com um conjunto de irregularidades. O Pompeu é advogado criminalista, conhece, o Pompeu é uma pessoa que tem experiência também nessa área, o Bibo é uma pessoa que tem. Se a gente achar que tudo isso que veio a público agora não é, digamos, uma coisa pelo menos estranha ao devido processo legal, então eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai dar ao presidente Lula o direito de ter um julgamento justo, né? Em segundo lugar, o debate que eu assisti no Supremo Tribunal Federal a semana passada sobre a questão da segunda instância, eu digo para vocês, eu tô apostando que vai ser 7-4. 7-4 a favor da interpretação da Constituição, que foi consagrada pelo Constituinte em 88. É o palpite do Marco Aurélio Melo também. Meu palpite, pelo que eu vi no debate, pelo que eu observei, pelo que eu observei da opinião de cada ministro que se manifestou, né? Achei muito, muito interessante. Se isso é verdade, as duas decisões são decisões favoráveis ao presidente Lula. E dia 27, aniversário do Lula. Domingo que vem. Domingo que vem. Eu estava programado para ir para Curitiba, já estou achando que vou ir para São Bernardo, né? Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Dependendo, vou estar lá em São Bernardo no domingo que vem. Posso até fazer um boletim ao vivo na segunda-feira para vocês. Pompeu quer fazer uma parte aí do teu comentário, Pimenta. Não, nessa questão do julgamento de segunda instância e com a aplicação provisória da pena, nós votamos essa semana na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que tenta consolidar isso, porque na verdade, às vezes, o ouvinte não compreende bem a lei brasileira. A Constituição brasileira diz que a pessoa só pode cumprir a pena depois de trânsito em julgado. Está com o trânsito em julgado. Ela pode cumprir apenas se for cautelar, uma medida cautelar. Agora, para cumprir a pena do julgamento, só depois do final do julgamento. Isso é o que diz a lei. Bom, no caso do Lula, enfim, de outros aí que estão presos em segunda instância, é por conta de uma decisão do Supremo, não é uma decisão da lei. É uma interpretação da lei que o Supremo fez, cuja interpretação o Supremo está revendo, está reavaliando, e que se o Supremo deixar por conta da lei, aí a segunda instância não terá prisão. Eu defendo, e aí eu quero deixar claro, e defendi na comissão onde nós votamos a medida, aliás, a emenda constitucional, a admissibilidade da emenda constitucional, eu defendo que no caso não fique também a prisão ad eterno, que não seja do transjulgado, que a gente possa mudar a Constituição, mas que seja depois do primeiro julgamento na terceira instância. STJ. No STJ. Como é que eu defendo? Vou dar um cenário. Tu imagina um cidadão julgado por um determinado crime e absolvido, tá bem? Absolvido. Aí o Ministério Público recorre e ele é condenado em segunda instância, e aí se for assim ele tem que ir pra cadeia. Ele foi absolvido em primeira instância. Mas aí tem que mudar a Constituição e é cláusula pétrea. Mas dá para fazer mudança. Dá para fazer mudança. Pimenta precisa se retirar. Muito obrigado, Paulo Pimenta. Mais uma vez, parabéns aí pela presidência do partido. Só para mim concluir o raciocínio. Claro. Obrigado, Pimenta. Só para concluir o raciocínio. Então, veja bem, a pessoa é julgada em primeira instância e absolvida. Qualquer cidadão. Aí o Ministério Público recorre, é julgado em segunda instância e é condenado. E aí o que vale? Vale a segunda instância. Aí ele vai cumprir a pena. Então eu defendo a terceira instância, que ele vá para a terceira instância, e aí no primeiro julgamento da terceira instância, sem direito a outros recursos, ele vai para a terceira instância, e aí no primeiro julgamento, se for condenado, mantida a condenação, ele terá que cumprir. Eu acho assim que é justo tu ter esse desempate, tu ter esse equilíbrio, tu ter essa confirmação, para a pessoa mesmo que foi condenada saber, olha, eu fui julgado uma vez, duas vezes, na terceira confirmaram e eu vou cumprir. Ah, mas eu tenho recurso para fazer. Recorre. Mas não vai recorrer em liberdade. Recorre para, faz embargos declaratórios, faz embargos infringentes, faz agravo de instrumento, agravo retido, agravo de todo tipo de agravo que fizer. Recorre para o Supremo Tribunal. O problema no Brasil não é justamente esse, a quantidade de recursos. Mas só que daí ele vai fazer possíveis. isso, ele vai fazer isso preso.
Você está entendendo? Sim, não vai estar solto para Não, Vai continuar inconstitucional. Não, mas aí nós vamos mudar, teremos que mudar. Mas é do capítulo das garantias individuais dos direitos fundamentais. Não, mas na minha compreensão, isso aí cabe um estudo bem aprofundado. O mundo jurídico no mundo já fez esse debate. O Brasil que não fez esse debate ainda. Eu acho assim que tu deixar para a pessoa ser presa depois do trânsito em julgado vai para as calenas gregas. Aí a pessoa perde a fé na justiça, porque é uma expressão que diz que a justiça tarda, mas não falha. E eu digo que se ela tarda, ela falha. Porque às vezes ela chega tão tarde que chega depois que não adianta ter chegado. Chegou depois da morte. Então, eu acho que esse equilíbrio se impõe. Julgou na primeira instância, julgou na segunda instância, no máximo um julgamento na terceira instância e encerrou. Se condenou, vai cumprir e ele pode continuar recorrendo tantas quantas vezes ele quiser, mas já vai estar fazendo o cumprimento provisório da pena. Me parece que isso é mais razoável, é mais equilibrado. Então, assim, quanto à legalidade disso, quanto à legalidade, tem teses, tem temas que nós podemos debater. Esse debate o mundo já fez e o Brasil não fez. O que nós não podemos deixar é a impunidade correndo solta. Bibo Nunes, a sua posição sobre esse assunto? Com relação ao Lula? É a prisão depois da segunda instância ou depois do trânsito julgado? Eu sou favorável a acabar com todas as progressões, tanto de regime quanto de pena. Para mim, é preso, está condenado, tem que cumprir, não tem regalia alguma. É muito simples. O lugar mais democrático do mundo é o presídio. Só vai para lá quem quer. Não rouba, não mata, não estupra, que não vai para o presídio de maneira alguma. Então não tem que dar colher de chá, tem que ter muita punição. Falta isso no Brasil, punibilidade. Quanto ao Lula, ele já está com possibilidades de ir para o semiaberto, não é isso? Sim. Eu acho que é muito bom. O problema é que no semiaberto vai ter que trabalhar, e aí o Lula não vai querer. O Pimenta não está aí, diga, Thaline. Acho que a gente pode chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo, então. Muito bem, vamos chamar o intervalo ouvindo Gilberto Gil. Hoje, músicas do ano de 1969. Já voltamos. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. E buzina da moça comandando a massa. E continua das ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha. Velho palhaço, alô, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você.
O Banrisul é patrimônio do povo gaúcho. Vender ações e privatizá-lo é um péssimo negócio. O banco é responsável por 11 mil empregos diretos, milhares de empregos indiretos e lucra mais de 1 bilhão por ano. Numa manobra governista na Assembleia Legislativa, 25 deputados assinaram proposta de emenda constitucional que tira do povo o direito ao plebiscito. Governador, cumpra a sua palavra. Gaúchos, exijam de seus deputados o direito de decidir sobre o futuro do Banrisul. Sindibancários, a nossa vida passa pelo Banrisul. A reforma da Previdência beneficia quem? Porque os dados até hoje não foram revelados de forma transparente? É certo que é preciso reformar, mas não a custo do suor e do sacrifício dos trabalhadores que irão trabalhar por mais tempo e ganhar bem menos. O dinheiro que o governo diz que irá economizar é seu, é nosso, fruto do trabalho de uma vida. O dinheiro que deixa de entrar no mercado prejudica ainda mais a economia. A quem essa reforma nefasta interessa? Não se deixe enganar. União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Senhas do futuro, nem dígito, nem digital. E aí, cansou do jornal? Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir. Não é o futuro, isso já é o presente mesmo. Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com o Bradesco. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública com os deputados Pompeu de Matos e Bibo Nunes. O Paulo Pimenta saiu de Catalina. Não, tem um recado aqui porque o nosso colega Lucas Rivas está no country para cobrir justamente o ministro Salles, que está dando uma palestra, vai ter na imprensa às 4 da tarde, e ele está lá acompanhado dos deputados Zuco, Zilabra Itembá e Hernani Polo, acompanhando a Esfera Pública. Estamos ouvindo. Um beijo para os deputados e um bom trabalho para eles lá. Na linha conosco, sim? Está na linha? Está na linha conosco o secretário Rui Irigaray, que quer se manifestar em relação às afirmações do deputado Bibo Nunes. Secretário Rui Irigaray, boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba. É uma grande satisfação estar falando com vocês ao vivo aí e para a tua grande audiência. O que eu vejo é que está sendo tratado de pautas que não são pautas de Estado. Estão sendo tratadas pelo deputado Bibo Nunes pautas de partido que não interessam à sociedade, com tantos problemas que o Brasil está vivendo nesse momento. Nós temos aí a reforma da Previdência, temos que passar ainda no Senado, nós temos a reforma tributária, nós temos a reforma administrativa, nós temos o pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro, e nós estamos perdendo aí 2 semanas discutindo pautas partidárias. O deputado Bibo Nunes, que vem incendiando, né, esse processo todo desde o início do ano, disse que o Zuco, Sanders estavam fora do partido, agora, segundo eles, são aliados, primeira ordem dele. Então, o deputado Bibo Nunes é uma pessoa que não tem projeto, não tem nenhum projeto realmente importante para o Brasil, não está fazendo nenhuma entrega, está apenas incendiando, tocando gasolina, onde não deveria estar fazendo isso nesse momento. Agora é momento de nós unirmos o PSL. O presidente Bolsonaro já deu um discurso já sobre as cicatrizes, que o PSL vai cicatrizar. Hoje já se teve aí a aprovação, aí, se Deus quiser, do deputado Eduardo Bolsonaro como líder, né, do partido na Câmara Federal, para apaziguar um acordo que foi feito para apaziguar o partido. Então é isso que nós temos que estabelecer, pacificação.
Aí o deputado Bibo Nunes ainda fala, né, que sobre as pesquisas da Prefeitura de Porto Alegre. Eu não me lancei a prefeito. O partido me indicou, né, a prefeitura, não disse que aceitaria concorrer a prefeito de Porto Alegre. Eu acho até que foi muito bem na primeira pesquisa, onde se disputaram mais de 20 candidatos conhecidos da população porto-alegrense, onde fiquei com 3%, à frente até mesmo do vice-prefeito da capital, Gustavo Paim, e à frente mesmo até de um grande amigo, o deputado Carlos Gomes, que é um deputado já conhecido federal, tem feito um excelente trabalho. Então nós temos que parar com esse discurso de ódio, esse discurso realmente nada constrói, esse discurso de botar lenha para o PSL, esse problema interno, contas do partido, esse problema tem que ser resolvido internamente, roupa suja se lava em casa. Todos os partidos têm problema, senão o nome não seria partido, seria Unidos do PSL. Então acredito que o momento agora é de reflexão, o momento agora de união dos deputados, extirpar o câncer que existe, infelizmente existe câncer no meio do PSL, pessoas que desqualificadas, que se elegeram na onda Bolsonaro, infelizmente, mas acredito que o momento agora é de não ter inimigos dentro do partido, mas sim ter aliados para construir o Brasil que tanto sonhamos. O nosso inimigo não está dentro do PSL, nosso inimigo é a esquerda que aparelhou as universidades. Eu estava vendo uma lista aqui de nomeações nas universidades nos últimos anos, cargos realmente, os CCs, cargos em comissão, realmente pessoas que realmente aparelharam as universidades para doutrinar os alunos. É isso que nós temos que combater, não essas pautas rasas, essas pautas raceiras que estão sendo tratadas aí pelo deputado Bibo Nunes, que desde o início do ano vem tratando essas pautas realmente como pautas de campanha, pautas de realmente que não são pautas de Estado. Então minha manifestação realmente é o contrário do que o deputado tem falado, né? Então minha pergunta para ele é: o que o senhor está construindo para o Brasil? O que o senhor está construindo de entregas para o Brasil? E eu mostro nas minhas redes sociais as entregas que eu estou fazendo. Eu mostro, eu trabalho diariamente, eu não entro em discussão rasteira. Vocês podem ver que eu não tenho entrado nesse debate aí, esse debate sujo que tem feito o deputado Bibo Nunes, que tem desqualificado o PSL, como ele fez o PSDB, quando ele foi afiliado ao PSDB, já passou por 5 partidos, concorreu, a última eleição que ele fez a vereador, fez 3 mil votos, é vereador de Porto Alegre. O que ele está construindo com isso? Eu não sei o que ele quer com isso aí. Destruir o PSL no Rio Grande do Sul, destruir o PSL no Brasil, destruir o partido do presidente da República. O que vai acontecer é que o presidente Bolsonaro não vai sair do PSL, e ele falou que vai sair do PSL, não vai sair do PSL, e vai acabar, eu quero ver para onde é que vai o deputado Bibo Nunes, qual partido que vai aceitar ele no seu quadro partidário. Então, realmente, daí ele fala aquelas frases de impacto, diz assim, ó, dá o dedinho pro jacaré lamber, águia não caça mosca. Isso aí, pessoal, isso não é postura de um parlamentar que tem as bandeiras de direita. É que o problema todo, Juremir, sabe qual é que é? O pessoal está falando de bandeira de direita. O pessoal não sabe o que é economia liberal, não sabe o que é os costumes, a preservação da família. Toda a nossa ideologia de direita, parece assim que se fala em ser de direita é ser antipetista. Não é isso aí. Nós temos que construir um partido realmente de direita, uma ideologia fortalecida, uma ideologia realmente voltada àqueles princípios e valores que nós acreditamos no presidente Jair Messias Bolsonaro, que é, sim, o maior estadista da história do Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Deputado Bibo Nunes. Olha, de fato, quem ouviu aí dá para entender o que é o deputado Irigaray. O Irigaray, ele se criou, ele nasceu no engodo, só enganando. Sou candidato à família Bolsonaro, eu tenho foto com o Eduardo, foi assim que ele se elegeu. Agora vejam que há dias atrás ele disse que ele foi chamado para ser o ministro do turismo, uma plantadinha das que ele dá. Até hoje nada, pura história. Eu queria saber se ele está falando aqui do Brasil ou da China, porque ele disse que estaria na China com a comitiva, e eu disse mais uma inverdade dele que só pratica inverdades e engana o seu eleitorado. Ele jamais estaria na comitiva, quem é ele, com todo respeito, para estar na comitiva do presidente Bolsonaro? Eram 8 que iriam no avião, ele jamais iria junto. Aí foi lá, pediu pro Onix para dar uma carta para ele, que ele viajaria por conta dele, hotel, estadia, alimentação, iria lá, quem sabe encontrar com o Bolsonaro, bater uma foto e voltar para cá, dizendo pro seu eleitorado que ele esteve na comitiva. É engano. Ele é quem mais planta o ódio. Eu lhe ouvi, me ouça. Pede para ele ouvir. Ele é o que mais engana. Ele tem essa repulsa minha. Ele tem a repulsa. Os dois falam. Eu tô falando. Deputado Irigaray, só
é para o deputado Bibo terminar, porque os dois ao mesmo tempo ninguém vai entender. Então, ele é acostumado só com mentirinha. Acabou, caiu a máscara. Ele é a pessoa que mais prega desunião. Ele diz oi, aqui já tá dando facada. Isso em todo partido. Por que acham que eu sou contra ele? O Zuco é contra ele? O Sanderson é contra ele? Porque ele é a pessoa mais cínica que tem dentro do partido. E o que eu tô fazendo aqui é para nova política. Pessoas sérias na política, não pessoas cínicas. É isso. Ele está no governo porque foi colocado lá pelo o chefe da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque o filho do Onyx é deputado estadual hoje. Quando eu não quero estar no governo, enquanto o Sanderson não quer estar no governo, o Zuco não quer estar no governo, ele está servindo de instrumento de manobra, um capachinho que lá está. Então, ele não tem postura para ser deputado, ele não tem conhecimento para ser deputado e vem me questionar quem é ele. E quando eu digo águia não caça mosca, é porque ele é apenas uma mosca, eu sou uma águia. Respondi a ele em consideração à Rádio Guaíba. Deputado Irigaray, Rui Irigaray. Judemir, a gente vê um baixo nível que faz parte da vida do deputado Bibo Nunes, uma pessoa de baixo nível, baixo escalão, né, que realmente meu convite oficial do presidente Messias Bolsonaro para participar dessa comitiva. Está na China ou no Brasil? Inclusive, tem um governador que também vai se incorporar à China. Eu fui convidado para participar toda a missão, está no convite oficial da Presidência da República. Eu vou participar da China porque tem outros compromissos oficiais aqui no Rio Grande do Sul. Não vou pagar do meu bolso, o deputado Bibo Nunes, até porque estou sendo convidado como secretário de Estado para representar os interesses do Rio Grande do Sul, coisa que o senhor não faz. Bater foto é o que o senhor faz. O senhor está acostumado em evento e bater fotinho com o presidente e não constrói nada. Todas as pautas que discutem, eu faço entregas. Eu estou indo, inclusive, para participar de um evento junto com a Apex. O senhor não sabe nem o que é a Apex, né? Não. A agência que faz a promoção do Brasil para fora. Já fui em 2 missões com a Apex, inclusive fechei um convênio com a Apex. Tem só apenas 13 estados na federação que tem convênio com a Apex. Estaria na China hoje, está aqui, ó. Fechado em 45 dias. Inclusive, o presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri, disse: é histórico isso, um convênio com a Apex ser fechado em 45 dias e ter um funcionário da Apex trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. Então nós estamos construção de projetos de Estado, construção de projetos de Brasil, coisa que o senhor não sabe, porque isso, exatamente isso está falando. Bater uma fotinha com o presidente, o que o senhor construiu até hoje no seu mandato? Olha nas minhas redes sociais quantas entregas eu já fiz. Quantas entregas o senhor eu já não vi fez? nada, eu não vi nada. Só discurso de apoio ao presidente. O senhor nem apoiava o presidente, o senhor nem fez campanha para o presidente, o senhor fez campanha EAD. Eu não fiz campanha para o presidente, então, imagina, olha o desespero dele. Por favor, o senhor não fuja do decoro parlamentar. Eu nem conheço o presidente Bolsonaro, é isso? Mais uma vez, foge do decoro e procure procurar seu espaço dentro da sua insignificância parlamentar, que o senhor é, do baixo clero parlamentar. E o senhor não está construindo nada pelo Brasil. Procure construir alguma coisa pelo seu estado e não divergências que o senhor tem feito aí dentro do PSL aqui no Rio Grande do Sul. Problemas todos os partidos têm. Mas não graves como tem com você. Todos os partidos têm problemas. Contigo e o Neirão não tem condição. Um dos grandes problemas hoje da República, botando mais lenha na fogueira, botando mais gasolina. Para limpar o partido tem que botar fogo sim. Tem que limpar. Tem que ser resolvido. Você tem que estar fora do PSL. Solução, mas não é a solução nessa lei que o senhor está tomando. A solução é que o projeto do senhor é ser presidente de um partido que seja do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. O senhor projeto de poder. Não é um projeto de construção. O senhor não construiu nada. Não construiu nada até hoje. Outra coisa, o senhor disse para todo mundo que tinha apoio dos deputados, ninguém lhe apoiou publicamente, não tem um deputado. Me ofereceram 3 vezes a presidência do PSL no Rio Grande do Sul, nunca quis, e para mim partido não tem problema nenhum. Eu não preciso de partido para concorrer, não tive um diretório trabalhando para mim, deputado Bibo Nunes. O senhor não, o senhor procura apoderamento partidário, não é meu caso. Eu procuro apoiar o maior estadista da história do Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não, o senhor precisa de uma sombra. O senhor precisa do Bolsonaro para se reeleger. O senhor precisa do Bolsonaro para o senhor... Muito pelo contrário, quem precisou do Bolsonaro, usou a família Bolsonaro foi você. O tempo inteiro. Você não existe. Quem te conhece? Surgiu da onde? Você é aquele puxa-saco do Bolsonaro. Só isso que você fez. Só isso. Você é ninguém. Não sabe discursar, não sabe nada. É uma simples mosca. Respeite a águia, mosca. Olha só seu discurso é de águia, mosca. Deputado, vai se enxergar, deputado. O senhor é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, o senhor é uma vergonha. Falar em vergonha, cuidado, hein?
O senhor é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, o senhor é uma vergonha para o Brasil, o senhor é uma vergonha para o PSL, para o presidente Bolsonaro. E falei com o deputado Eduardo Bolsonaro no sábado sobre isso aí. O senhor é uma vergonha, nos envergonha aqui no Rio Grande do Sul. Falou isso com o Eduardo, procure seu veto, falou isso? sua turma, e eu vejo uma coisa. O senhor vai entregar seu mandato não aprovando projeto nenhum. Olha aqui, o dia que nem a tua família te aceita na empresa, porque você quebraria a firma. Que é isso, pô? Tá bom, deputado? Basta ver que eu o Zuco, o Sanderson, os deputados mais votados, não te aceitamos. Mas eu não você é o entro em debate de pessoa. Você não tem qualidade, qualificação para estar no nosso partido. E onde nós vamos, espero que você continue nesse PSL aí, você, Nereu Crispim. Tenha honra, hombridade de continuar no PSL. Porque do lado meu, do Sanderson e do Zuco, você estará jamais. Porque você não tem o perfil de um político sério. Você não nos serve. Você é puro cinismo. Você só sabe jogar uns contra os outros. É a sua especialidade. O seu conhecimento é zero. Você tem muito que aprender ainda. Você tem muito que aprender. E acho que não aprende. Você está aprendendo com essa candidatura que você se lançou a prefeito aí. O tempo já está dizendo. Eu quero ver para qual partido que o senhor vai ir, porque Bolsonaro não sai do PSL. Eu quero ver para qual partido, depois que o senhor ser expulso do PSL, o senhor vai ir. Não, eu expulso do PSL é uma honra. E você tem que ficar lá. Porque eu quero estar longe de pessoas como o senhor. Bolsonaro continuar no PSL, eu quero ver que partido que o senhor vai ir. Seu nível, de sua qualidade. Muito obrigado, deputado. Sua colocação aqui. Muito bem. Alguma palavra a mais, deputado Rui Irigaray? Não, Juremir, eu te agradeço sempre a tua audiência aí, o teu programa, que é um programa totalmente imparcial. Agradeço aí por ter me ouvido aí, porque a gente não pode se calar, porque o que me foge realmente assim, nesse momento, assim, me foge realmente assim, a coerência do que está na China ou no Brasil? Com o Brasil, essas discussões tão rasas, a gente tem tanta... Nós estamos passando o primeiro ano, Juremir, é o ano mais importante para fazer as reformas, que são reformas não tanto... que o povo não tem tanta popularidade. Nós estamos no final do ano, nós vamos aprovar a reforma da Previdência, e o deputado... Você é deputado federal, não compete a ti, tá bom? Né? Fica bajulando os que precisa, não te mete onde não é tua enseada. Discutindo um projeto tão raso de partido. Partido não é problema para nós, a gente não precisa de partido para se eleger. O problema todo é que o deputado Bibo Nunes, ele realmente precisa de um poder, ele precisa de um status de presidente de partido, presidente de CFO. E não é meu caso, graças a Deus nunca precisei. Foi me oferecido 3 vezes a presidente do PSL, há poucos dias atrás. Eu não quis, porque meu tenho muito trabalho para fazer, né? na parte de secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e tenho feito várias entregas, diferente do trabalho do deputado Bibo Nunes. Muito obrigado, então, deputado Rui Irigaray. Um abraço. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. E aqui nós mostramos a política, Pompeu de Matos, como ela é. Quando os deputados discordam, eles discordam. Sim. Quando eles debatem sobre isso ou aquilo, nós agora, acompanhamos a política brasileira. Nós não inventamos a política brasileira. Perfeito. Ela é como ela é. Como diria o Nelson Rodrigues, a vida é como ela é. O que eu falei antes? Que o deputado Irigaray, ele contou que seria o ministro do Turismo, pura balela, disse que estaria hoje na China, está aqui. Então ele só engana o eleitorado. E naquele momento em que todos estavam apoiando o Bolsonaro de qualquer maneira, eu sou amigo do Bolsonaro, eu bato foto com o Bolsonaro, as pessoas caíram nessa história. Na próxima, ele está fora, ele não tem consistência alguma. Por que acha que eu, o deputado Sanderson, o Zuco mais votado, não queremos ver ele de perto? Por quê? Deve ter algum motivo. E o motivo é que ele é uma pessoa que não é séria para estar em um partido que pregue a nova política. Pompeu de Matos. Olha, Juremir, eu fiquei aqui impressionado, né? De cabelos em pé, porque eu já vi briga feia, mas briga no escuro, assim, um longe, outro perto, dando faconaço, dando foiçada, gadanha, aquelas brigas da moda antiga, assim, sem... na verdade, as pessoas culpam muito Brasília, mas não é Brasília, é quem vai para Brasília. As pessoas que, não é os que estão, os que vão. Então lá em Brasília o PSL se mata, brigam, mas a briga não é só lá. A briga, pelo que eu senti, é aqui, é ali, é acolá. E eu diria assim, como às vezes disse o Brizola, os dois têm razão, cada um é o que o outro diz. E aí, os dois se depreciam. Se deprecia um, se deprecia outro, se desmoraliza um, se desmoraliza outro, porque é só agressões. E aí a pessoa que está lá fora olha, mas a política é isso? A política é essa baixaria, então no fundo atinge todos nós. Pompeu, nós estamos depurando, estamos limpando. O deputado Zuco é o estadual mais votado, o Sanderson é o segundo federal mais votado, eu sou o federal mais votado. Os três
Estamos totalmente ouvir falar do nome desse cidadão aí. Eu entendo. Então, quem está nos ouvindo deve interpretar por que é que nós não aceitamos ele. E ele está no governo não com o PSL. Ele foi colocado lá pelo DEM para que o filho do Onix, não tenho nada contra, eles estão corretos. Ele está de deputado porque esse aí, na vaidade dele, se sujeitou a não respeitar o partido e assumir. Lá em Brasília, teve um momento que um deputado do PSDB foi lá e acusou o PT de 1000 coisas, de 1000 falcatruas. Aí subiu do PMDB e acusou de outras tantas falcatruas. Daí subiu, e aí o povo que estava na televisão, escutando, assistindo, dizia, tem razão, esse deputado tem razão, o que estão dizendo é verdade, olha, né? Aí subiu do PT, diz, olha, ladrão mesmo é do PSDB que fez isso, do PMDB que fez aquilo, não sei o que lá, e o povo que escutava e assistia, diz, olha, tem razão também. Resumo da história, os dois têm razão, cada um é o que o outro diz, nenhum presta. As pessoas estão avaliando de maneira rasa e por baixo, porque o debate rebaixou. E aí as pessoas dizem, e onde é que está a nova política? Onde é que estão os novos na política? A nova política é essa política que, na verdade, não renovou com qualidade. Porque não basta trocar um nome pelo outro nome. Ela tem que ter conteúdo, tem que ter relações, tem que ter profundidade, respeito. Eu concordo em parte que o diz. Mas a verdade é que se nós não tivermos uma relação, eu digo assim, minimamente urbana, o povo vai defenestrar a todos. Olha, a política é suja, os políticos são sem vergonha, mas eu quero dizer assim, que nem sempre a política é suja, nem todos são sem vergonha, gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar, em todas as profissões, quem sabe na política tem mais ou aparece mais, agora a gente parece que ajuda a piorar. E esse ambiente que está acontecendo com o PSL em Brasília, para mim é o fim do PSL, desmancha a base do presidente Bolsonaro, ele perde a sustentação política, via de consequência perde a governabilidade. Meu pensamento, perde a governança, pelo menos. Eu disse para amigos meus que têm proximidade com o presidente Bolsonaro, digo, o presidente Bolsonaro se elegeu presidente da República, é uma chance única que alguém pode ter e ele recebeu, aproveite essa chance. Para de olhar para trás. Quem olha para trás, olha pelo retrovisor, que é uma pecinha bem pequena e enxerga pouco. O que tu tens que olhar é para o para-brisa, que é para ir para frente, ir para o futuro e enxergar longe, enxergar bastante. Agora, ficar ali brigando. Primeiro brigando lá com a China, agora estão indo lá na China, brigando com os árabes, brigando com a Argentina, brigando com o Chile. Eu sei, não, mas fizeram uma discussão com o Chile, com a Bachelet, com a França, com a Alemanha. Aí, depois, brigaram com um monte de gente aqui dentro do Brasil. Agora não tinha mais com quem brigar. Se atraca brigar entre eles. Não é isso. Mas é muita briga. Mas é muita briga. Vocês querem mandar no Brasil? Não. Eu sei, o Brasil mas eu quero dizer assim, nós não abrimos mão da nossa soberania. Eu compreendo tudo isso. Eu compreendo isso, mas eu quero dizer assim que é muita briga. O presidente do país tem que ser o presidente da conciliação, da construção, da proposição, enfim, de apresentar projetos, propostas, ideias, ações, atitude. Se tu alimenta a briga, se tu apaga fogo com gasolina, se tu bota fogo aonde não tem briga, nós vamos viver um incêndio maior que o incêndio da Amazônia. Agora nós tínhamos que estar tratando da questão lá do petróleo que invadiu as areias lá nas praias, belas praias do Nordeste. É culpa do Bolsonaro também? Não é culpa, mas nós tínhamos que estar tratando desse assunto. O presidente tinha que estar lá na linha de frente, chamando para si a responsabilidade. No entanto, nós estamos mais preocupados com as brigas pessoais, com as quisílias, enfim, com os desentendimentos, do que aquilo que é essencial, que é cuidar do Brasil, cuidar dos brasileiros, cuidar do cidadão, da cidadania, cuidar do desemprego, cuidar das pessoas desempregadas, das pessoas com deficiência, cuidar da reforma da Previdência com mais carinho, da reforma tributária, ou seja, fazer coisa propositiva para o país. Agora, se nós ficar brigando, o partido do governo, brigando com ele, entre eles, com os deles, isso é briga de bugio. Cada um faz a necessidade na mão e joga sujeira na cara do outro. Isso não faz bem. Essa é a minha preocupação. Então, somente isso. Nós estamos depurando o partido, não é fácil. Elegemos 53, quase a maior bancada, perdemos por um pro PT. Então, nessa eleição,
vem muitos políticos que ninguém imaginava. Alguns que se elegeram só porque diziam que tinham foto lá do Bolsonaro. Vou pedir licença um pouquinho, deputado Bibo Nunes, porque o nosso colega Lucas Rivas está lá em frente ao Country Club, onde o ministro Ricardo Salles vai falar e tem protesto contra ele. Lucas Rivas. Tem protesto sim, viu, Juremir? Estamos ao vivo aqui falando da zona norte de Porto Alegre, em frente ao Country Club, onde um grupo pequeno aqui de manifestantes está revoltado contra essa agenda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, justamente em meio a toda essa crise ambiental vivida nas praias do Nordeste. Deixa eu conversar aqui com uma das amigas aqui que está com um alto-falante aqui, vem aqui insuflando aqui críticas contra o ministro. Seu nome, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Rosane Dalsasso. Boa tarde, Juremir. Por que o protesto contra o ministro, Rosane? Esse protesto é exatamente porque o ministro Salles, que deveria estar resolvendo as questões do meio ambiente no Nordeste, ajudando lá a verificar o que aconteceu, limpar as praias do Nordeste, está aqui dando palestra para empresários. Nós queremos a proteção da Amazônia, nós queremos a proteção do meio ambiente, por isso estamos aqui reunidos e queremos fora Salles e fora essa não política ambiental. É importante feito um dos registros, inclusive aqui, deixa eu chegar aqui numa outra amiga aqui, Juremir, porque ela está aqui, fantasiada com as escritas de fora Salles e está com uma máscara da morte. O ministro do Meio Ambiente é a morte. Muito boa tarde, seu nome. Meu nome é Gisela. O ministro do Meio Ambiente realmente para nós ele significa a morte. Que ele deveria estar lá, né? Trabalhando como é esse plano de contingência que existe nas empresas, e simplesmente o governo se omitiu de forma assim absurda. Ele está aqui e o que estará fazendo aqui, né? E outra coisa, hoje tem uma votação, hoje tem uma audiência pública importantíssima que se eles pretendem flexibilizar questões muito importantes sobre a nossa lei ambiental. Então, a gente entende que isso pode estar ligada a essa flexibilização e nós não vamos deixar passar. Aí, portanto, muitas críticas, viu, Juremir, Taline e ouvintes. É um grupo aqui de cerca de uns 10, 15 manifestantes estão aqui. Chove fraco aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Eles criticam muito essa agenda do ministro Ricardo Salles, ele que comanda a pasta do meio ambiente, reforçando justamente em meio a toda essa crise que nós estamos noticiando nos últimos dias, em meio às praias do Nordeste brasileiro. Nós voltamos no estúdio com vocês e logo mais no Guaíba News a gente ouve aqui outros personagens, pode ser? Muito bom, Valeu, Lucas. Bom demais. Onde a notícia está acontecendo, estamos lá, o Lucas Rivas nos trazendo esse boletim. Pessoal que estava se organizando, indignados, Bibo Nunes, com o ministro Salles. Eu digo o seguinte, Juremir, existem os urubus de plantão, com olhos na nuca, que são contra tudo e a favor de nada. Protestar contra o óleo derramado, que culpa tem o ministro ou o Bolsonaro? O navio era venezuelano. Protestar porque ele está aqui, queriam que ele estivesse lá com uma pá tirando o óleo da praia. Não é a função do ministro, por favor. Então, essa política contra tudo, a favor de nada, não leva a lugar algum. Esse tipo de política está acabando, tanto é que eles têm 10, 12 lá no máximo. Então nós temos que acreditar em coisas sérias, protestar. Daqui a pouco a seca que tinha em Brasília é culpa do Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro. O deputado Pompeu falou um bom tempo aqui, dando a entender o seguinte, que Bolsonaro fala demais, os filhos... briga demais. Briga demais, fala demais, mas eu prefiro um presidente que brigue demais, que fale demais, do que um presidente que roube demais. Pompeu de Matos. Eu prefiro um presidente que governe o país, que não roube, como foram os presidentes, com o presidente, meu presidente nunca roubou. Qual é o meu seu presidente? Jango, Getúlio, foram presidentes honrados, presidentes honrados do Brasil, e é o que eu defendo. Bom, eu não respondo pelos outros, eu respondo pelo PDT, que é o meu partido, e o PDT do Brizola, que governou o Rio Grande, que governou o Rio de Janeiro, política hoje, né? Que são homens honrados, o Colares aqui no Rio Grande do Sul, o PDT tem exemplos para dar, mas eu acho assim que o presidente não, como a expressão que diz, não roube e não deixe roubar.
e que o presidente governe e não transfira a responsabilidade da governança para outros. O presidente Bolsonaro tem transferido isso, os filhos dele falam mais que ele, alimentam briga, é briga demais. E eu não estou falando para falar mal do presidente, eu estou pedindo que pare com as brigas para governar o Brasil. Agora mesmo, por exemplo, o deputado Bibo disse que, olha, o navio que derramou óleo é um navio venezuelano. Não tem prova nenhuma disso. O que dizem até agora é que o óleo é da Venezuela. Não, ninguém diz nada. A fofoca e fake news. E os testes eu quero que se for da Venezuela. Se for da Venezuela, internacionais. Tem que agora comprovar. Que culpa tem o ministro? Nenhum. Que culpa tem Bolsonaro? Deixa o óleo parar aqui. A culpa de parar aqui não, mas a culpa de movimentar com o contingente do governo para fazer o enfrentamento disso. Feito, o povo que está lá enlouquecido, com as mãos sem proteção, daqui a pouco. O Ministério Público acionou o governo federal. O Ministério Público acionou, a Justiça já decidiu. Mas não tem culpa alguma. Não, mas tem que. Olha que tem um acidente numa empresa aqui, uma empresa aqui em Porto Alegre. O que tem que fazer? O empreendedor, o empresário, o proprietário da empresa, o que tem que fazer? Movimenta a Defesa Civil, movimenta toda a estrutura. O que o governo federal fez? Virou as costas. Não fez nada. Não fez. Tanto que tomou uma ação na Justiça, uma denúncia do MP, uma ação na Justiça, já uma determinação judicial para que o governo haja com multa de 50 mil por dia. Então, essas coisas, o governo tem que governar o governo. É isso que a gente quer. Muito obrigado, deputados Pompeu de Matos e Bibo Nunes, pela presença aqui no Esfera Pública. Muito obrigado, eu que agradeço pela simpatia de vocês, aos que aqui estiveram. Para mim foi uma grande honra. Muito obrigado, Juremir. Obrigado, Thaline. Valeu. Fim de programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba Notícias e depois o Guaíba News com a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches. Até amanhã. Esfera Pública. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 3 horas, em Porto Alegre, 18 graus. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico vai enviar ao Brasil missão em novembro para se encontrar com altos funcionários do governo brasileiro. A OCDE quer cobrar que o país permaneça comprometido com as obrigações que assumiu no combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. O anúncio foi feito meses após o grupo de trabalho sobre o suborno da organização emitir nota a autoridades brasileiras em que demonstrava preocupação em relação à aprovação da lei do abuso de autoridade, aprovada em agosto e que vai entrar em vigor em janeiro de 2020. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que, no momento, o máximo que o governo pode fazer é ter gente capacitada para recolher os resíduos, já que não consegue identificar as causas das manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste. Ele também destacou as dificuldades para lidar com o problema. Mourão, que está no exercício da presidência com a viagem do presidente Bolsonaro à Ásia e ao Oriente Médio, fez as declarações no Palácio do Planalto. Na ocasião, Mourão foi questionado se o governo foi omisso ao lidar com as manchas, já que a Justiça Federal em Pernambuco concede nesse domingo liminar determinando que o governo dê início em 24 horas à implementação de uma série de medidas para recolher o óleo que afeta o litoral. Informações do trânsito. Fluxo pesado pelas principais vias da capital, sem acidentes graves neste meio de tarde. Pela Zona Norte, o setor está lento, entre a Farrapos até a Souza Reis, mas sem acidentes, é o trânsito. Também para você que está na região do Passo da Areia, vai notar que a Plínio Brasil Milano está congestionada dos dois lados, pertinho da CIS Brasil, pois acontecem obras naquele trecho. Para você que faz o deslocamento agora pela Protásio Alves, obras também acontecem no sentido ao centro, pertinho da Ramiro, uma faixa bloqueada, fluxo pesado, no sentido quem vai ao Oswaldo Aranha. E quem compara não cai em pegadinha. Quem
compara, vai de plano Vero Pro. Peça já o seu sejavero.com.br. As informações do trânsito, Diana Mendel. Em Porto Alegre, tempo encoberto com chuva. Agora na Rua Caldas Júnior, 18 graus. A ala ligada ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, reagiu à confirmação de Eduardo Bolsonaro como líder do